Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso canal. Hoje vamos tratar sobre pessoas jurídicas, conhecer um pouco dos aspectos gerais estabelecidos pelo Código Civil para esse tema bacana aqui do Direito Civil, parte geral. Então, vamos embora! Olá pessoal, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Edmar Oliveira da Silva, sou professor, advogado e estou aqui com esse canal para trazer um pouco para vocês sobre a área do direito civil e também do processo civil. Estamos fazendo uma caminhada aqui por toda a parte geral do Código Civil e hoje especificamente trataremos sobre o tema pessoas jurídicas, um tema muito importante nessa seara. Antes de começar, eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. Quem tiver interesse em mandar alguma dúvida, né? Talvez ficou algum ponto a esclarecer, eu teria o maior prazer em ajudá-los. Basta mandar um direct lá, tá bom? Entrando exatamente, especificamente no tema de hoje, pessoas jurídicas, é bom a gente só fazer uma contextualização para entender de maneira geral onde é que essa disciplina se posiciona. Se a gente analisar historicamente, a gente vai ver que os seres humanos, nós somos pessoas que naturalmente buscam a associação. A gente busca se associar para compor interesses que são convergentes. Na antiguidade, os seres humanos se associavam, nos primórdios, né, se associavam para a caça e isso foi evoluindo, e a gente vê que o ser humano é um ser social e depende dessa associação para manter as suas relações de maneira geral. Um problema que se enfrenta quando há uma comunhão de interesses, quando várias pessoas se reúnem em torno de um interesse, é saber quem vai se responsabilizar pelas obrigações assumidas. Esse é um grande problema enfrentado por essas pequenas comunidades, vamos chamar assim, essa junção de pessoas, essas associações de pessoas. Vamos a um exemplo, vamos pensar o seguinte, tem um grupo de amigos que gostam muito de animais, etc. E eles querem se reunir para ajudar os animais, ajudar animais abandonados, procurar tratamento para esses animais. Nós temos aí, portanto, uma união de pessoas com uma finalidade específica. Qual a finalidade específica? A finalidade de ajudar os animais de rua, prestar socorro a esses animais, etc. Vamos imaginar que esse agrupamento de pessoas precisam contratar um médico veterinário para prestar serviços para a saúde desses animais que são encontrados e recolhidos pelos amigos. Aí já começa a primeira pergunta: quem vai fazer a contratação desse profissional? Segunda pergunta: quem vai pagar esse profissional? E vamos mais adiante. Talvez um dos associados fale assim: eu pago. Só que pode ser que mais à frente esse associado tenha problema financeiro, né? Um desses amigos tenha problema financeiro e não consiga mais continuar a fazer esse pagamento. Esse profissional, esse médico veterinário, ele vai acionar quem judicialmente para fazer o pagamento dele? Esse amigo, né, desse grupo, o ente, como é que funciona isso? Como é que ficam as relações? Como é que fica a responsabilidade patrimonial, a responsabilidade civil desse agrupamento de pessoas? Então, a pessoa jurídica, ela nasce, na verdade, dessa ideia de proteger essas relações estabelecidas por pessoas que se juntam para determinada finalidade. É mais ou menos esse o parâmetro. A lei, portanto, oferece personalidade jurídica diferente das pessoas naturais. Então, nós, pessoas naturais, criamos esse ente através da nossa união, né? União de pessoas. Criam esse ente diferente, que seja associação, uma sociedade, não importa. Criamos esse ente. Esse ente, a lei vai dar a ele uma personalidade jurídica diferente da minha. Então, cada pessoa que compõe a associação tem a sua personalidade natural preservada e nós criamos um ente com uma nova personalidade. Uma personalidade diferenciada que nós vamos chamar aqui esse ente nós vamos chamar de pessoa jurídica. Então, as relações estabelecidas por essa união de pessoas serão realizadas e serão de responsabilidade dessa pessoa jurídica nova, dessa pessoa que foi criada com essa finalidade específica. É nesse momento, é nessa situação, nessa conjuntura que nós vemos o nascimento da pessoa jurídica. Para a gente adentrar mais a fundo no tema, vamos primeiro conceituar o que seria essa pessoa jurídica. Nós já sabemos a ideia central
o que seria essa pessoa jurídica, vamos a um conceito. E eu trouxe um conceito aqui do Gonçalves 2017, que ele diz o seguinte: pessoa jurídica consiste num conjunto de pessoas ou de bens dotado de personalidade jurídica própria e constituído na forma da lei, para a consecução de fins comuns. Pode-se afirmar, pois, que pessoas jurídicas são entidades a que a lei confere personalidade, capacitando-as a serem sujeitos de direitos e obrigações. No meu exemplo, eu disse para vocês, a pessoa jurídica que foi criada é ela que vai fazer a contratação do profissional, é ela que vai se responsabilizar pelo pagamento do profissional. Então, o que nós enxergamos aqui? Que a pessoa jurídica, como eu falei anteriormente, possui personalidade jurídica. E por que eu posso afirmar isso? Porque a pessoa jurídica, conforme o exemplo que eu estou tratando com vocês aqui, é sujeito de direitos e deveres na ordem civil. Então, portanto, possui personalidade jurídica. Mas antes de falar da personalidade jurídica, é importante a gente dar destaque aqui à questão da natureza jurídica da pessoa jurídica. A doutrina diverge um pouco com relação a essa natureza jurídica e é importante a gente falar um pouco sobre isso e destacar quais são essas classificações que a doutrina traz para a gente. Inicialmente, nós temos duas correntes que vão tratar acerca da natureza jurídica das pessoas jurídicas. Uma corrente negacionista e uma corrente afirmativista. A corrente negacionista vai dizer o seguinte: olha, a pessoa jurídica, na verdade, ela não tem natureza jurídica própria, uma natureza jurídica especial. Sabe por que não tem? Porque não tem como criar uma pessoa jurídica, não há como criar uma pessoa diferente da pessoa natural. Como é que a pessoa natural cria uma outra pessoa diferente da sua personalidade? Fica uma coisa um tanto estranha para os defensores dessa corrente negacionista. Corrente essa que não é aceita no nosso ordenamento. De outro lado, nós temos a corrente afirmativista que diz sim, a pessoa jurídica tem existência e tem natureza jurídica própria. Mas que natureza jurídica seria essa? Para os afirmativistas, nós temos três teorias. Nós temos a teoria da ficção legal, a teoria da ficção doutrinária e a teoria da realidade. Para os adeptos da teoria da ficção, a pessoa jurídica, na verdade, é uma criação artificial da lei. Uma criação utilizada para atribuir direitos e obrigações à pessoa física. Essa é uma teoria que tem com fundamento em Savigny e é ele que vai falar acerca dessa teoria da ficção legal. Ou seja, a pessoa jurídica seria, na verdade, uma criação legal, mas não existiria no plano fático, apenas no plano legal. Ela é uma ficção criada pela própria lei, pela própria legislação. Essa é a ideia da teoria da ficção legal. De outro lado, também corrente afirmativista, nós temos a chamada teoria da ficção doutrinária, que vai dizer o seguinte: a pessoa jurídica não tem existência real, mas apenas intelectual. Vai dizer o seguinte: a pessoa jurídica ela existe, mas novamente, não no plano prático, não no plano fático, real, mas apenas no plano intelectual. Essa é a ideia, é em que se fundamenta a teoria da ficção doutrinária. Ambas, teoria da ficção legal e teoria da ficção doutrinária, não são recepcionadas pelo nosso ordenamento jurídico. A doutrina majoritária vai falar o seguinte: olha, o nosso ordenamento jurídico, ele se inclina para a chamada teoria da realidade. E o que significa teoria da realidade? Que também é uma corrente afirmativista. A teoria da realidade vai dizer o seguinte: as pessoas jurídicas são realidades vivas e não mera a abstração, ou seja, ela existe mesmo no plano fático, né? Ela tem existência real e não apenas existência legal ou intelectual. Essa é a teoria aceita no nosso ordenamento na atualidade. Dentre os adeptos da teoria da realidade, nós ainda temos outra classificação, uma subclassificação dentro dessa teoria da realidade, de mais algumas teorias que envolvem essa ideia de que a pessoa jurídica tem existência real. Nós temos três subteorias que tem como fundamento aí a teoria da realidade. Nós temos a teoria da realidade objetiva ou orgânica, teoria da realidade jurídica ou institucionalista e a chamada teoria da realidade técnica. São três subteorias que advêm da teoria da realidade. A teoria da realidade objetiva ou orgânica sustenta que a pessoa jurídica é uma realidade sociológica. Ela tem vida própria,
mas essa vida própria nasce da imposição das forças sociais. Seria como se ela surgisse naturalmente por essas forças sociais. Essa seria a ideia da realidade objetiva ou orgânica. Em outro norte, nós temos a teoria da realidade jurídica ou institucionalista, que considera que as pessoas jurídicas são organizações destinadas a um fim, a um serviço, a um ofício e por isso personificadas. Ou seja, essa teoria da realidade jurídica ou institucionalista limita o leque de atuação da pessoa jurídica. Limita a quê? Limita a um serviço ou ofício. Nós não teríamos, segundo a teoria da realidade física ou institucionalista, a possibilidade de uma pessoa jurídica que se destinasse a outra atividade que não fosse um serviço ou um ofício, que se direciona mais à área técnica. Okay? Então essas duas teorias, elas trabalham com situações que limitam um pouco a atuação da chamada pessoa jurídica. Por último, nós temos a chamada teoria da realidade técnica. A teoria da realidade técnica, que segundo a doutrina majoritária foi recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico, sobretudo lá no artigo 45 do Código Civil, vai dizer o seguinte para a gente: a personificação da pessoa jurídica é atribuída a grupos em que a lei reconhece vontade e objetivos próprios. Significa dizer, a personalidade da pessoa jurídica ela é determinada não somente pelo que ela faz, um serviço ou um ofício, uma atividade específica nesse sentido, ou por forças sociais que clamam por essa existência, não é nada disso. A criação, a formação da pessoa jurídica tem um caráter técnico. Que caráter é esse? O registro dessa pessoa jurídica reconhecida pela lei como válida, como legítima sua criação. Por isso, teoria da realidade técnica. A lei reconhece a existência de determinados grupamentos e a partir desse reconhecimento legal é que essa pessoa jurídica ganha forma, ganha corpo, ganha realidade fática, né? Ganha existência real. Ok? Nós temos essas três teorias, portanto, aliás, essas três subteorias que advêm da chamada teoria da realidade. Vamos falar um pouquinho sobre a classificação das pessoas jurídicas. Eu vou abordar aqui a classificação que o próprio Código Civil estabelece em seu artigo 40. Olha o que diz o artigo 40 do Código Civil. Artigo 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo e de direito privado. Essa classificação legal, essa classificação que o Código Civil estabelece para a gente, é uma classificação que leva em conta o interesse visado pela pessoa jurídica. Se interesse público, nós temos aí uma pessoa jurídica de direito público, que pode ser interno ou externo. Se ela é criada pela força, pelos interesses particulares, nós temos aí uma pessoa jurídica de direito privado. Bom, nós vamos falar sobre cada classificação dessa, né? Direito público e direito privado, e vamos ver um pouquinho o que o Código Civil traz para a gente acerca das pessoas jurídicas que compõem cada área dessa, a área de direito público e a área das pessoas jurídicas de direito privado. O artigo 41 do Código Civil traz para a gente quem são essas pessoas jurídicas de direito público interno. Olha o que diz o artigo 41. Artigo 41. São pessoas jurídicas de direito público interno: a União, os Estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Então, aqui nesse artigo 41, nós temos as pessoas jurídicas de direito público interno. Inicialmente, o artigo 41 dá destaque aos chamados entes federados: União, Estados, territórios, Distrito Federal e municípios. São as pessoas jurídicas chamadas de entes federados, tá? Quem está no estudo aí do direito vai ter oportunidade de aprofundar um pouco mais sobre o estudo dos entes federados, entes federativos, o próprio pacto federativo, lá em direito constitucional e principalmente lá no direito administrativo, tá? Onde tem um estudo mais aprofundado dessas espécies de pessoas jurídicas específicas do direito público. O que eu posso deixar aqui, dar uma dica aqui para vocês de um erro que é muito cometido no dia a dia, principalmente com relação ao município. Costuma-se falar assim: a prefeitura contratou, a prefeitura comprou, né? Sobretudo em municípios menores, né? Quanto menor o município, mais se utiliza a expressão prefeitura. E pelo artigo 41, prefeitura não é pessoa jurídica.
E se prefeitura não é pessoa jurídica, significa dizer não possui personalidade jurídica. E se não possui personalidade jurídica, não é sujeito de direitos e deveres. O município é pessoa jurídica, prefeitura não. Prefeitura é meramente aquele prédio onde funciona a sede da administração municipal. Então é bom nós nos atentarmos a isso quando estivermos no nosso dia a dia fazendo contratos, até mesmo discutindo entre amigos ou discutindo, realizando alguma discussão jurídica, para lembrar disso. Prefeitura não é pessoa jurídica, município é pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito público interno, conforme artigo 41 do nosso Código Civil, ok? Então nós temos aqui inicialmente os entes federados, né? Os entes federativos aqui, União, Estados, municípios, e as pessoas jurídicas criadas por esses entes e que têm uma natureza de direito público, que são as autarquias, as associações públicas e demais entidades criadas por lei. Todos eles criados por lei, por isso, todas essas entidades ligadas aos entes federados são criadas por lei e daí esse manto aí de direito público a todas elas, ok? Essas são as de direito público interno. As de direito público externo estão posicionadas no artigo 42. Olha o que diz o artigo 42 do Código Civil. São pessoas jurídicas de direito público externo os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. O que nós temos aqui, meus amigos? Os demais países, tá? Argentina, Paraguai são estados estrangeiros e nas relações com o nosso país, eles são classificados como pessoas jurídicas de direito público externo. Assim como as pessoas jurídicas que são normatizadas, né, seguem o regramento do direito internacional. ONU, Unicef, OTAN, União Europeia, né, todas essas pessoas jurídicas, esses entes que extravasam os limites dos países e, portanto, seguem um regramento internacional. Aqui, portanto, fechamos a área das pessoas jurídicas de direito público e avançamos às pessoas jurídicas de direito privado. Aqui sim, objetivo do Código Civil, já que o Código Civil trata das relações entre particulares. Lá no artigo 44, o Código Civil traz para a gente de maneira objetiva quem são as pessoas jurídicas de direito privado. O artigo 44 diz o seguinte: são pessoas jurídicas de direito privado as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Lá no artigo 44, portanto, nós temos 6 espécies de pessoas jurídicas. Nós temos objetivamente determinados 6 tipos de pessoas jurídicas e cada uma delas é bem trabalhada o seu regulamento pelo Código Civil. Nós vamos tratar rapidamente uma breve diferenciação de uma para outra. A gente não vai aprofundar em cada uma delas aqui, tá? Eu vou fazer alguns vídeos específicos para tratar sobre principalmente associações e fundações. Por que principalmente sobre associações e fundações? Porque no estudo da parte geral do Código Civil é onde nós temos um regramento específico para associações e fundações. As demais pessoas jurídicas são regulamentadas e têm um aprofundamento maior em outros campos do direito. Por exemplo, sociedades, lá no direito empresarial, direito empresarial também. Partidos políticos, lá no direito eleitoral, talvez dentro de constitucional também. Então, cada espécie de pessoa jurídica dessa tem um regramento específico que lhe acode. Então, eu vou fazer alguns outros vídeos para abordar especificamente associação e fundação. Mas vamos fazer aqui uma breve diferenciação. Vou conceituar cada uma delas, falar dos seus objetivos e seus regramentos, até para que a gente tenha uma visão global dessas pessoas jurídicas de direito privado. Começando por associações. As associações são, na verdade, união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Isso é muito importante. Qual a finalidade, Edmar? Qualquer finalidade, desde que seja não econômica e não contraria o ordenamento jurídico, logicamente. Não pode ser fim ilícito, né? Isso é vedado. As associações estão regulamentadas nos artigos 53 a 61 do Código Civil. O ato constitutivo, ou seja, aquele ato que faz nascer a instituição, nós vamos chamar de estatuto social, ok? E ele deve ser levado a registro no cartório competente. Qual cartório é esse? Cartório de registro de pessoas jurídicas. Tudo bem? A outra pessoa jurídica que nós temos são as sociedades. As sociedades, nós vamos classificá-las em 2 tipos: sociedades simples e sociedades empresariais. As sociedades simples,
A sociedade simples é formada pela união de pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Normalmente, essas chamadas sociedades simples são sociedades de profissionais, engenheiros que se unem para a prestação de serviço. Agora, lembrando, tem finalidade lucrativa, diferente da associação, que não tem fim econômico, as sociedades possuem finalidade lucrativa. O regulamento, os artigos do Código Civil que regulamentam, artigo 997 a 1038 do Código Civil. Qual é o ato, o documento, qual é o ato constitutivo que faz nascer a sociedade simples? Contrato social. Registrado aonde? Registrado no cartório. Qual cartório? Cartório de registro das pessoas jurídicas. De outro lado, sociedades empresárias, que é a união de pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica. E aqui vai morar um grande diferencial. E partir entre si dos resultados e que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro. Esse é o grande diferencial. Enquanto nas sociedades simples nós temos prestação de serviços, serviços profissionais, aqui nós temos atividade própria de empresário sujeito a registro. O regulamento está nos artigos 981 e seguintes do Código Civil e também tem finalidade lucrativa. O seu ato constitutivo é um contrato social e deve ser levado a registro não no cartório, mas sim na junta comercial do Estado. É lá que as sociedades empresárias têm o seu registro. Ok? Já falamos sobre associações e sociedades simples e empresárias. Falar um pouquinho sobre fundações. Diferente de todas as outras pessoas jurídicas, as fundações não são formadas pela união de pessoas. Não. A fundação ela é uma universalidade de bens personalizadas pela ordem jurídica em consideração a um fim estipulado pelo fundador, que é também chamado pelo instituidor. Então a fundação não nasce da união de pessoas. A fundação nasce da reserva de bens para a criação da fundação, dessa dotação de bens, que é assim que a lei chama, a dotação de bens para a criação dessa fundação. Está prevista nos artigos 62 a 69 do Código Civil e não é para qualquer finalidade. São para as finalidades destacadas lá nos artigos do Código Civil, entre o 62 e o artigo 69. Então, as fundações devem ser criadas para aquelas finalidades específicas determinadas pelo Código Civil. O seu ato constitutivo é um estatuto social que deve ser levado a registro também no cartório competente, cartório de registro das pessoas jurídicas. Beleza, já foi fundação também. Vamos para organizações religiosas. As organizações religiosas são entidades de direito privado formadas pela união de pessoas com o propósito de culto a determinada força ou forças sobrenaturais, por meio de doutrina e ritual próprios, envolvendo em geral preceitos éticos. Na verdade, as organizações religiosas se parecem muito com as associações. Na verdade, são associações, né? Nós não podemos falar que a organização religiosa é uma associação porque ela tem uma nomenclatura específica, é uma pessoa jurídica autônoma, organizações religiosas, mas muito se assemelha às associações, tanto é que a gente aplica o regramento das associações de maneira subsidiária às organizações religiosas. Destinam-se à propagação de uma religião, né, congregando aqueles que professam a religião. O ato constitutivo também é um estatuto social levado a registro no cartório competente. Depois nós temos partidos políticos, outra pessoa jurídica. Partidos políticos também é formado pela união de pessoas. Neste caso, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do regime representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Os partidos políticos, portanto, são formados, na verdade, pela união de pessoas que buscam esse interesse de participação nos rumos do país, representação democrática, etc. Ok? Nós temos uma lei específica que trata sobre partidos políticos, que é a Lei 9.096 de 1995. Essa lei é bem específica, ela traz todo o regramento acerca dos partidos políticos. A finalidade, portanto, é política e o requerimento de registro e estatuto deve ser levado ao registro no cartório, tá? Esse é o ato constitutivo, deve ser levado ao registro no cartório. Mas é qualquer cartório? Não, meus amigos, porque nós não temos partidos regionais, partidos municipais, partidos estaduais, nós não temos isso. No nosso país, os partidos, eles têm caráter nacional. Então, o registro deve obrigatoriamente ser feito no cartório de pessoas jurídicas da capital federal.
Isso vai dar existência à pessoa jurídica, vai dar a ele personalidade jurídica, mas não é suficiente para que esse partido participe das eleições. Para isso é necessário o registro também no Tribunal Superior Eleitoral. E por último, meus amigos, a última pessoa jurídica abordada aqui, Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada. É uma pessoa jurídica diferente das demais, constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não pode ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. É uma hipótese em que uma pessoa sozinha pode criar uma pessoa jurídica para o exercício de atividade econômica. E mesmo sendo ele, o único titular da pessoa jurídica, ainda assim vai haver a separação do patrimônio da pessoa física, patrimônio da pessoa jurídica. Aqui também finalidade lucrativa, o regulamento está no artigo 980-A do Código Civil, e nós temos ali um requerimento de empresário, que é o ato constitutivo, levado a registro na junta comercial, ok? Eu tratei aqui esses conceitos mínimos, eu tive como base aqui a doutrina do Pamplona Filho, né, do Rodolfo Pamplona Filho e do Gagliano, tá, de 2018, que ela é bem objetiva na hora de traçar esses parâmetros entre cada espécie de pessoa jurídica. Então, só para lembrar, as pessoas jurídicas, portanto, elas vão dar segurança jurídica às relações estabelecidas por esse grupamento de pessoas. Ok? E aí, essa segurança é tão grande que traz aí uma separação do patrimônio. A pessoa jurídica tem seu patrimônio específico e a pessoa física tem o seu patrimônio. A pessoa física, a pessoa natural, o seu patrimônio não vai se misturar com o patrimônio da pessoa jurídica. Pois bem, nós vimos até o momento, nós vimos algumas questões relacionadas à pessoa jurídica, sobretudo a sua formação, o momento em que ela adquire personalidade jurídica. Mas em que momento a pessoa jurídica é extinta? Nós temos 4 hipóteses de extinção da pessoa jurídica previstas pela doutrina. A pessoa jurídica pode ser extinta de modo convencional, legal, administrativo e judicial. Pelo primeiro modo convencional, como é que é essa extinção? Essa extinção se dá pela deliberação, pela vontade daquelas pessoas que compõem a pessoa jurídica. Da mesma forma que se uniram para criar, vão se unir para extinguir a pessoa jurídica. Beleza? Essa é a primeira forma. Segundo modo de extinção é o modo legal. Seria a extinção por uma causa determinante prevista na legislação civil, na legislação empresarial, talvez na legislação que dá fundamento àquela pessoa jurídica específica. E um exemplo que a doutrina traz para a gente é a falência, que é aquela situação em que a pessoa jurídica empresarial não consegue suprir, não tem mais condições de suprir todas as suas obrigações, de arcar com todas as suas obrigações, e aí cai em um estado em que é necessário ser solicitada a sua falência por algum credor, pelo próprio empresário. Essa é uma causa de extinção legal, porque prevista na lei, beleza? Mais uma forma de extinção, pelo modo administrativo. Esse aqui é um pouco incomum. É incomum por quê? Porque, em regra geral, as pessoas jurídicas não necessitam de autorização do poder público para ser criadas. Elas devem apenas observar alguns requisitos, né? Ah, Edmar, mas a pessoa jurídica, quando ela é criada, ela tem que ter um alvará de localização e funcionamento. Ok, mas esse alvará é um ato vinculado. A pessoa jurídica cumpre requisitos e vai lá apenas buscar. Não é uma autorização para exercício daquela atividade, porque, via de regra, nós não temos isso. Agora, se uma pessoa jurídica necessita, por força de lei, dessa autorização do poder público, que é um ato administrativo, caso esse ato administrativo seja cassado, seja extinto de alguma forma, a pessoa jurídica, por consequência, também será extinta pelo chamado modo aí administrativo. E por último, judicial. A pessoa jurídica também pode ser extinta pela via judicial. Ocorre quando se configurar alguma das hipóteses para dissolução previstas em lei ou no estatuto. Então, tem alguma hipótese prevista no estatuto para dissolução e ainda assim não foi extinta. Então, um dos associados ou interessado busca essa extinção pela via judicial. Essa é a ideia para extinção pela via judicial, ok? Muito bem, pessoal. Falta falar ainda de mais um tópico acerca das pessoas jurídicas, os chamados entes despersonalizados. Quem são os entes despersonalizados? São agrupamento de pessoas ou bens às quais a lei não reconhece personalidade jurídica, mas que podem agir ativa e passivamente na defesa dos seus interesses. Vamos dar um exemplo aí? Um condomínio, por exemplo. Um condomínio.
Um condomínio não tem personalidade jurídica. Por que não tem personalidade jurídica? Porque a lei não reconheceu ao condomínio a personalidade jurídica. Mas o condomínio pode atuar ativa e passivamente na defesa dos interesses, dos seus interesses? Pode, logicamente que pode. O condomínio pode ser acionado judicialmente e vai responder por isso. Edmar, mas não tem personalidade jurídica, mas ainda assim é possível, porque esses são chamados entes despersonalizados. Não tem personalidade jurídica porque a lei não reconheceu a eles personalidade jurídica, mas ainda assim podem atuar ativa e passivamente na defesa dos seus interesses. Ok? Pessoal, foi só um panorama geral acerca de pessoa jurídica, um tema bastante complexo, e logo mais eu vou trazer alguns vídeos para vocês para abordar associações, fundações e também um tema muito legal, que é a chamada desconsideração da personalidade jurídica, que vai exatamente de encontro com o que eu falei aqui agora. Falei para vocês nesse momento que o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica ficam separados e preservados. Com a desconsideração é possível fazer avançar no patrimônio da pessoa física para cumprir obrigações da pessoa jurídica e vice-versa. Mas isso fica para uma outra videoaula, para um outro encontro nosso aqui, tá bom? Foi um grande prazer estar com vocês aqui hoje, um privilégio. Grande abraço, beijo no coração, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.